A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos jovens. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, com muita alegria, chegamos na lição de número 12, quase finalizando já esse trimestre. Eu espero que Deus em Cristo fale com você. Hoje nós vamos trabalhar sobre um tema muito importante: Jesus vence a morte, a partir da perspectiva do Evangelho de João, e vamos utilizar também alguma perspectiva a partir dos Evangelhos sinóticos. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, a alcançar mais vidas para Cristo. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores, pré-adolescentes também, discipulado dinâmico. Você acha tudo isso no link na descrição desse vídeo, onde você fica à vontade para navegar e conhecer também o nosso trabalho. Se você, professor da Escola Bíblica Dominical, quer poupar o teu tempo para preparar a tua aula, nós temos um recurso muito especial para você aqui da classe dos jovens, que é o Facilita EBD. Tem o objetivo de edificar você e te ajudar, onde você encontra o esboço da minha aula, a aula que eu preparo. A aula que eu preparo, ela está lá no Facilita, publicada para você. O slide também, onde você pode utilizar esse material na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Além do que, quem se torna assinante do Facilita EBD tem o benefício de receber alguns bônus. Que bônus são esses? Por exemplo, o nosso treinamento para professores da Escola Bíblica Dominical, que está imperdível, workshop de pregação que pode te ajudar a ter noções aí a respeito de pregação, e esse trimestre novo que está chegando por aí, a gente está acrescentando também o nosso treinamento de evangelismo e discipulado exclusivo para quem se torna assinante do Facilita EBD. Eu espero que Deus em Cristo abençoe você. Então vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 12. Vamos trabalhar sobre o tema Jesus vence a morte. Para iniciar bem a nossa aula, nós precisamos iniciar essa aula por algumas bases bíblicas. A primeira base bíblica que a gente encontra está no texto principal, que se localiza em João capítulo 20, versículo 7. Vale a pena você ler esse texto. Também apresenta o resumo da lição. Vale a pena você fazer isso também em sala de aula. E apresenta a leitura bíblica em classe, que se localiza no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 1 e 2, versículo 9, versículo 11 ao 14, versículos agora 16 e 17. Deixa Deus te usar na Escola Bíblica Dominical e eu espero que o Senhor seja glorificado através da sua vida. E se você deseja estudar a Palavra de Deus e ingressar na área acadêmica, você pode procurar o site da Faculdade Refidim, que nesse ano está oferecendo 4 pós-graduações nas seguintes áreas: aconselhamento e cuidado, Ministério de Liderança de Jovens, que está muito legal, Teologia Bíblica do Novo Testamento e também História, Teologia e Discurso Pentecostal. Todas as informações sobre esses cursos estão disponíveis no site da Faculdade Refidim. Vale muito a pena você dar uma olhadinha para crescer em Jesus. A nossa aula de hoje procura trabalhar a respeito dessa perspectiva agora do Evangelho de João, sobre a morte e ressurreição de Jesus, sobre a crucificação de Cristo, mas ao mesmo tempo sobre a ressurreição do nosso Senhor e Salvador. E a ressurreição ela é importante porque ela traz exatamente princípios, marcos sobre a nossa fé. Quando nós olhamos para o texto bíblico e olhamos para os evangelhos, nós descobrimos que Jesus venceu a morte porque ele é o Rei da Glória. Eu acredito que ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é o leão da tribo de Judá. Conforme a Bíblia, nós entendemos exatamente que Jesus é rei por algumas questões muito importantes nesse estudo. Quais são elas? A primeira delas é: ele é rei por direito de nascimento, pelo fato de ser o Filho de Deus. A segunda questão que nós podemos levantar também, porque Jesus é rei, ele é rei por herança, por ser descendente também de Davi, direto da linhagem davídica. Outro detalhe que também aprendemos sobre essa questão, sobre o reinado de Jesus, nós compreendemos que Jesus é rei
Rei dos reis e Senhor dos senhores, porque ele venceu a morte. E esse princípio de Cristo vencer a morte é um marco, então, principal a respeito da sua perspectiva do seu ministério servindo a Deus. Como nós já estudamos, Cristo ele se esvazia da sua glória quando está conosco. E é claro também que precisamos entender que o nosso Senhor e Salvador Jesus, sendo apresentado no Evangelho de João, João procura apresentar Jesus como Deus. E isso nós precisamos também olhar em sala de aula. A Bíblia deixa claro para a gente que Jesus é rei, rei do universo porque ele tem o seu reino de poder. Isso está registrado em Salmos capítulo 2, versículos 6 a 8, capítulo 8, versículo 6, Mateus capítulo 20, versículo 31, 32, Mateus capítulo 28, versículo 18, 19 também, que aí nós percebemos muito bem a respeito do nosso mandato cultural dado por Jesus na nossa missão de evangelizar. Hebreus capítulo 1, versículo 3 também dá base para isso. Hebreus capítulo 2, versículo 8 e 9 também traz esse fundamento. Apocalipse capítulo 19, versículo 15 e 16 demonstra que Cristo tem um reinado de qualidade, ele governa com poder pela vontade soberana de Deus. Ele é Senhor. Outro detalhe que descobrimos a respeito do reinado de Jesus é que Jesus também é rei dessa igreja que é uma igreja militante, a igreja que nós fazemos parte. O reino de Cristo é, na realidade, um reino da graça de Deus, que propaga essa salvação. Isso está presente em Lucas capítulo 2, versículo 11, Lucas capítulo 2, versículos agora, que traz essa perspectiva para a gente, nessa visão do versículo 11, e agora também no capítulo 19, versículo 38, capítulo 18 de João, versículo 36 e 37, Efésios capítulo 1, versículo 22 e Hebreus capítulo 1, versículo 8. Também traz fundamento a respeito desse Cristo, do nosso Senhor e Salvador, que é rei da igreja, que é a igreja militante. Essa igreja que está presente aqui agora, essa igreja que milita, que está em uma guerra espiritual. Cristo também é rei da igreja triunfante. Que igreja é essa? A mesma igreja que nós fazemos parte, que é a igreja espiritual, que essa igreja viverá com Cristo no seu reino da glória. Então, na glória, quando nós estivermos com Cristo no milênio, Cristo também continua sendo rei da igreja, Senhor da igreja. Está presente lá em João capítulo 17, versículo 24, 1 de Pedro capítulo 2, versículos 21 e 22, 1 de Pedro também, capítulo 1, versículo 11, demonstrando que Cristo governa com qualidade, com poder e recompensa então essa igreja de uma forma gloriosa. É importante também levarmos em consideração, quando nós pensamos sobre o principal evento do Novo Testamento, nós entendemos que esse principal evento do Novo Testamento está interligado com a morte e com a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Jesus traz evidências assim fantásticas para crermos no Cristo, para crermos exatamente que Cristo está vivo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3. Cristo ele realizou diversas obras, e quando a gente olha para a obra de Cristo, quando eu me refiro à obra de Cristo, estamos nos referindo então à obra de Cristo no Calvário, pelo fato dele ser rei, ele se esvazia da glória e ele então decide se entregar por nós, morrer por nós pecadores e nos resgatar. João capítulo 1, versículo 29 dá base para isso. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo, ele não somente morre, mas ele vence a morte, ele ressuscita ao terceiro dia e a nossa fé é fundamentada, então, em Jesus, um Jesus que está vivo. Hoje a gente vai ter uma perspectiva muito interessante a respeito do Calvário. Glória a Deus por isso. E avançando, o primeiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: a conclusão do ministério de Jesus na Terra. Lembra que nós estamos estudando o Evangelho de João. Stanley Horton faz questão de dizer, ele comunica que a única esperança de redenção para a humanidade está no sangue de Jesus, na morte de Jesus, no derramamento do sangue de Cristo no Calvário. Então, a nossa única esperança
está fundamentada na morte de Cristo. E isso traz aqui uma riqueza teológica para a gente. Diante disso, eu quero mergulhar com você, detalhando aqui a lição. O primeiro subtópico trata sobre o lavar os pés, esse ato de humildade que Cristo tem e discipulado com os discípulos. Na teologia sistemática pentecostal, nos artigos de Cristologia, o pastor Severino Pedro da Silva, ele destaca a trajetória de Jesus rumo ao Calvário. Então, nesse primeiro ponto, eu preciso apresentar para você essa trajetória do Cristo na Semana da Paixão, que nós conhecemos. E essa semana revela exatamente as ações de Jesus. O que aconteceu? Não é somente o ato de humildade de Cristo de lavar os pés, mas nós precisamos conhecer todo o contexto para entender o que acontece então no Calvário. No primeiro dia da semana, no domingo, que antecede a ressurreição, nós encontramos então a ida de Jesus a Betânia, onde Jesus teve os seus pés ungidos. Nós já estudamos isso aqui. Isso está presente lá no capítulo 12, versículo 1 ao 7. Nós estamos olhando então para a Semana da Paixão de Cristo. Então, no primeiro dia, Cristo vai para Betânia, onde ele tem os seus pés ungidos. Na segunda-feira, nós entendemos que Cristo agora ele passa por um processo conhecido como entrada triunfal em Jerusalém. E a purificação do templo também. Lá em Jerusalém, ele então expulsa os cambistas do templo. Ele fala que o templo é casa de oração. E ao retornar nesse caminho, ele também amaldiçoou a figueira, que traz um símbolo aqui sobre Israel, sobre a sua vida espiritual, que só era de aparências, mas na realidade não agradava a Deus. Está presente isso lá no capítulo de Mateus, capítulo 21, versículos 1 ao 22. Nós vamos ver isso detalhado. Então, nós já estamos na segunda-feira. Na terça-feira, o que acontece conforme Severino Pedro da Silva? Jesus, ele então ensina no templo e também no Monte das Oliveiras. Ele ensina sobre o reino de Deus. Isso nós vamos encontrar no capítulo 21 ao capítulo 26, nesse grande sermão de Jesus a respeito dos eventos do fim. No mesmo dia, Cristo então retorna para Betânia e em Betânia, na casa de Lázaro, Cristo então tem a sua cabeça ungida lá no capítulo 26 e versículos 6 ao 13, nós vamos encontrar essa informação. Cristo está em Betânia na terça. Na quarta-feira, em Jerusalém, Cristo retorna para Jerusalém. Como nós já estudamos aqui, nós descobrimos que Betânia era muito próxima de Jerusalém, cerca de 3 quilômetros. Cristo, então, retorna para Jerusalém, onde passam a acontecer as conspirações para matar o Cristo. Ele ministra e essa revolta dos religiosos é tão grande que eles começam a trabalhar para poder perseguir o Cristo. E agora nós vamos perceber no capítulo 26, versículos 14 a 16, essa informação. Marcos capítulo 14, versículo 10, 11 também traz essa informação. Lucas capítulo 22, versículos 3 ao 6 também vai destacar isso para a gente. Cristo, ele passa a ser perseguido e há a conspiração então da sua morte. Outro detalhe agora, olhando para a quinta-feira. Na quinta-feira, Jesus em Jerusalém, ele celebra então a última ceia. Acontece então a última ceia. Isso está presente em Mateus capítulo 26, versículos 17 a 29, Marcos capítulo 14, versículos 12 a 25, Lucas capítulo 22, versículos 7 ao 20, traz essa informação. João também traz essa informação. Capítulo 13 até versículo 1 ao 38. Nós vamos descobrir que João também, nesse período da Santa Ceia no cenáculo, João é o que traz mais informações sobre o que aconteceu nesse momento da ceia, a ministração de Jesus, a promessa do Consolador também. Isso tudo acontece na quinta-feira. Na quinta-feira ainda, Cristo então vai para o Getsêmani. No Getsêmani, ele intercede por nós. E isso está presente em Mateus capítulo 26, versículos 36 ao 46, Marcos capítulo 14, versículos 32 ao 42, Lucas capítulo 22, versículos 40 ao 46 e João capítulo 17 me dá essa informação, versículo 1 ao 26, onde Cristo faz uma oração intercessória sobre os discípulos, por nós, pela igreja. E João dá bastante detalhes a respeito dessa oração.
De acordo com a Bíblia, na sexta-feira agora, sexta-feira da paixão de Cristo, nós encontramos então o dia da morte de Jesus em Jerusalém, onde Jesus também ele é preso e ele também é julgado. Isso está presente em Mateus capítulo 26, versículos 27 e 28, Marcos capítulo 14, versículo 43 até o capítulo 15, versículo 15, Lucas capítulo 22, versículo 47 até o capítulo 23, versículo 25 e João capítulo 18, me dá essa informação, versículo 2 até o capítulo 19, versículo 16. Onde Cristo, então, ele é crucificado na sexta-feira, isso acontece na sexta-feira, Mateus capítulo 27, versículo 27 ao 56, e no mesmo dia ele é sepultado no jardim conhecido como Jardim do Jordão. Isso está descrito lá em Mateus capítulo 27, versículos 57 ao 66. Então a gente está olhando para a Semana da Paixão de Cristo. Todas essas informações nós encontramos aqui. O primeiro subtópico fala sobre essa humildade de Jesus, mas aqui eu preciso destacar o que acontece durante a semana, porque toda a lição nós vamos trabalhar sobre isso também. Warren Wiersbe faz questão de dizer que Jesus ele havia entrado em Jerusalém. Ele havia entrado em Jerusalém no domingo e na segunda-feira ele então passa por esse processo do seu recebimento a partir dessa entrada triunfal. Na quinta-feira, Cristo se reúne com os discípulos, então, para celebrar a Páscoa. E essa crucificação de Jesus, ela acontece entre o ano 30 ao ano 33 da nossa era cristã. Esse detalhe é importante. Quando Jesus, ele está, então, reunido com os discípulos, essa informação nós vamos encontrar no Evangelho de João, Jesus, então, no cenáculo, toma esse ato de humildade em ungir os pés dos discípulos, em demonstrar um ato de soberania e humildade. Aqui nós aprendemos a riqueza do Cristo. Ele sabe que vai ser entregue à morte. Ele sabe que ele vai ser entregue por nossos pecados. Mas ele decide, então, dar uma grande lição aos discípulos. Ele procura demonstrar nessa semana da paixão. Essa semana ele procura apontar exatamente para o objetivo do plano de Deus, em demonstrar o reino de Deus, em demonstrar a humildade no Calvário, em demonstrar o sofrimento de Cristo no Calvário, mas ao mesmo tempo ensinar aos discípulos o princípio da humildade, em amar uns aos outros, em levar adiante a verdade e trazer um sentido sobre a verdadeira expiação. Quando a gente olha para a crucificação de Jesus, ela está citada de forma bem clara nos 4 evangelhos. Então, essa crucificação de Cristo é um evento, é um marco, mas para essa crucificação acontecer, Jesus prepara os discípulos. E ele prepara os discípulos nessa cerimônia do lava-pés. Ele demonstra um ato de humildade, ele se coloca no papel de escravo. Quem fazia isso eram os escravos que lavavam os pés. Cristo, ele se despede da sua glória, como nós já estudamos aqui. Ele age agora, se despedindo do seu ato de mestre, para ir no caminho da humildade de escravo e demonstrar aos discípulos que nós, crentes em Jesus, devemos também ser humildes como ele foi. Isso tudo é um preparo. É um preparo para apontar para a igreja, a ação da igreja em Cristo. Eu espero estar te ajudando até aqui. Avançando agora, entrando nesse contexto todo que nós vamos trabalhar, nós vamos olhar agora para o cenáculo. Cristo está com os discípulos a partir da perspectiva de João, no cenáculo, e nesse cenáculo ele celebra então a última ceia. E essa última ceia, João traz aqui informações importantíssimas. E diante disso, o segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto: as últimas instruções. Pastor Silas Queiroz, ele faz questão de destacar que o capítulo 14 do Evangelho de João, ele acontece também no momento da ceia. E essas instruções que Jesus dá a respeito da chegada do Consolador são instruções assim preciosas, riquíssimas para o nosso crescimento em Jesus. Então, observe, nós estamos olhando para a Semana da Paixão, estamos agora na quinta-feira. E na quinta-feira, Cristo traz instruções. Isso está registrado lá no capítulo 14 do Evangelho de João, versículos 15 a 31, onde Cristo traz instruções preciosas
para os discípulos no momento da ceia, dessa celebração da ceia. E aqui agora nós encontramos essa mensagem, essa verdade que Cristo apresenta sobre a chegada do Espírito Santo, sobre a bênção de Deus que seria derramado sobre todo o povo, sobre toda a carne. O Espírito Santo que trabalha agora como Consolador. E um detalhe que Cristo deixa claro no capítulo 14 é que o mundo não pode tê-lo, não pode conhecê-lo, mas nós conhecemos o Espírito e podemos recebê-lo em nós, porque nós agora andamos e obedecemos a palavra de Cristo, o mandamento de Cristo. Se nós amarmos a Cristo e obedecermos a sua palavra, nós então receberemos essa presença gloriosa e nos tornaremos então morada do Espírito Santo, morada de Deus. Cristo faz essa referência ao Espírito Santo como o Consolador, como o Conselheiro, o Espírito da verdade, que o mundo não pode ter nem receber, mas quem está em Cristo, quem nasceu de novo, quem se torna discípulo, experimenta essa bondade de Deus. Nós aprendemos exatamente que Cristo, ele aponta para o Espírito Santo de forma amorosa, também destacando aos discípulos essa necessidade deles entenderem que eles agora são instrumentos de Deus. E sendo instrumentos de Deus, o Espírito Santo habitaria neles. Cristo prometeu o Espírito Santo aos discípulos e à sua igreja. João capítulo 14, versículo 15 a 31 registra isso. O Espírito Santo que continua trabalhando e agindo agora em nós. No seu sermão, Cristo dá detalhes a respeito dessa promessa. João capítulo 14, versículo 15, Jesus diz que o Espírito Santo habitaria na vida daqueles que amassem e obedecessem a palavra de Jesus. Aqui eu tenho o primeiro princípio. Para o Espírito Santo habitar em você, você precisa amar e obedecer a Jesus. Tem que amar e obedecer. Para receber a presença, tem que amar e obedecer. É necessário nascer de novo, mas para ser cheio e um instrumento, tem que amar e obedecer a Jesus. Capítulo 14, versículo 21, está escrito também o segundo princípio que Cristo dá para a gente. Aqueles que amam a Jesus, esses também serão amados pelo Pai. É necessário amar Jesus e, amando Jesus, nós receberemos a bênção de sermos amados pelo Pai. Para ser cheio do Espírito Santo, tem que amar a Jesus. O próprio Cristo está ensinando isso para os discípulos. Em terceiro lugar, você percebe lá no capítulo 14, versículo 23, que Cristo promete que tanto o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade em si, habitaria no coração daquele que amasse a sua verdade, amasse a sua palavra. Daí um princípio que você pode pegar. Você pode escrever que quando nós amamos a palavra de Deus, servimos a Deus, o Espírito de Deus habita em nós de forma poderosa. É claro que ele habita em nós a partir do novo nascimento, quando você aceita Jesus. João capítulo 3, versículos 3 e 6. Nascendo de novo, na nossa doutrina pentecostal, nós acreditamos que nós nos tornamos morada. Você é casa de Deus, é casa do Espírito Santo. Só que quando nós lemos o capítulo 14, nós vemos esse relato dessa intimidade. Se nós queremos ter mais intimidade com Deus e ver a ação do Espírito Santo transbordando em nós, precisamos amar e obedecer a palavra de Jesus. Precisamos amar a Jesus. Esse é o sentido que nós encontramos a partir dessas instruções. Cristo também destaca sobre a firmeza que os discípulos precisavam ter de seguir adiante, diante de todos os desafios que se levantariam. Observe, nós estamos na quinta-feira da Paixão, Cristo ainda está celebrando a ceia. Depois desse momento, tem um momento do Getsemane, que nós vamos estudar com você também, mas Cristo ele coloca aqui um papel fundamental sobre a importância de crermos na ação do Espírito Santo. Avançando, entendendo sobre isso, espero estar ajudando você. Se eu estou, comenta aí. O terceiro subtópico trata agora sobre o papel do Espírito Santo. Qual é o papel, então, do Espírito Santo nessa mensagem que Cristo dá a partir da perspectiva do Evangelho de João? Pastor Silas Queiroz, nesse subtópico, ele destaca, ele aponta sobre a ação presente do Espírito Santo, não só no Evangelho de João, mas também em toda a Escritura. Diante disso, a gente precisa entender que em toda a Escritura, o Espírito Santo está presente também. Quando nós observamos a partir da perspectiva de Stanley Horton,
ele tem um texto sobre o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo na Escritura. Ele destaca que o Espírito Santo está presente nas primeiras páginas da Bíblia. Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2, ele está lá. Nós também entendemos que no princípio ele já estava presente. Nós entendemos a partir dessas doutrinas bíblicas que o Espírito Santo também é Senhor, também é Deus, também é divino. Quando você olha para o Salmo 104, versículo 30, está escrito que o Espírito Santo também é criador. Envias o teu Espírito, o Espírito Santo, e ele renova a face da terra. A Bíblia também destaca para a gente que o Espírito Santo ele dá sabedoria, e pela sua sabedoria os céus e a terra também foram criados. Salmo 136, versículo 5, Provérbios, capítulo 3, versículo 19, também enfatiza isso para a gente. Quem é então esse Espírito Santo que Jesus pede ao Pai? Quem é então esse Espírito Santo que Jesus pede ao Pai para ser então nosso Consolador? A palavra Espírito, em grego, vem do termo pneuma, que traz essa ideia de sopro, de espírito. No hebraico, vem do termo ruach, que também traz o mesmo sentido, fôlego de vida. Esse Espírito, ele faz parte da Santíssima Trindade, ele é Senhor. Então, Cristo está dizendo que pediria ao Pai o Consolador, essa ação poderosa do Espírito Santo sobre nós, que guia a igreja, que guia você. Stanley Horton, no seu livro O Espírito Santo na Bíblia, essa ação do Espírito Santo em toda a Bíblia, ele destaca que o Espírito Santo está presente no Pentateuco, nos livros históricos. Quando você olha, por exemplo, só o livro de Juízes, você vê que Deus levanta juízes. E cada juiz que era levantado pela ação do Espírito de Deus. Nos livros poéticos, nós vemos também a ação do Espírito Santo. No ministério de Jesus, nos livros proféticos, na ação da igreja. Em Atos dos Apóstolos, você vê o Espírito Santo tendo voz, falando, separai para mim Paulo e Barnabé. No dia a dia, na vida cristã, nas missões, o Espírito Santo está presente também nas Escrituras e trabalhando com você, envolvendo você. Em João 14, versículo 18, está escrito: não vos deixarei órfão. Então, o próprio sentido que João está dizendo para a gente é uma pneumatologia presente no seu texto. Então, ele está dizendo assim, olha, o Espírito Santo foi prometido pelo Pai. Jesus, ele concede de forma particular e coletiva a cada discípulo essa ação do Espírito Santo. O Espírito Santo que é um conselheiro seguro e confiável. Você pode orar e conversar com ele. O Espírito Santo que nos ensina também todas as coisas. João capítulo 14, versículo 26 me dá base para isso. O Espírito Santo que nos faz lembrar das palavras de Jesus, da mensagem de Jesus, da pregação de Jesus. Capítulo 14 de João, versículo 26. O Espírito Santo também que guia as ovelhas de Cristo, você que está me assistindo, na verdade. João 14, agora 17. Você percebe que ele cuida também dos nossos corações. Esse Espírito Santo que revela, então, coisas preciosas da parte de Deus. Todas as pessoas que são regeneradas, que nasceram de novo, experimentam, então, toda a verdade de Deus a partir da perspectiva do Espírito Santo. João 14, 17 dá base para isso. Paulo, escrevendo aos irmãos da igreja de Éfeso, lá no capítulo 2, versículo 1, ele destaca que quando nós estávamos no mundo, estávamos espiritualmente mortos por conta do pecado. Recebemos, então, nova vida a partir do momento que aceitamos a Jesus. E essa nova vida é concedida a nós por ação do Espírito Santo. Quando nós estamos mortos em pecados, nós estamos, então, mortos para ações que são pecaminosas, como, por exemplo, sexo antes do casamento. Quem pratica isso é porque está morto espiritualmente. Adultério, infidelidade, vícios na pornografia, bebidas e drogas, prostituição, homossexualidade, são questões que levam a pessoa ao pecado. Mentiras, invejas e calúnias estão listadas como obras da carne, como mortes espirituais. Mas quando nós, então, decidimos amar a Jesus, João, capítulo 14, traz essa ideia para a gente, nós passamos a ter agora uma nova vida. O Espírito Santo passa a nos guiar na verdade. João 14, 26. O Espírito Santo passa a nos levar agora ao caminho que nos leva para Cristo. João 16, versículos 13
ao 14. João dá essa base para a gente. O Espírito Santo também nos ilumina diante de todas as decisões que precisamos tomar. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. O Espírito Santo também nos santifica para a obra de Jesus. João 17, 17, nos guiando nessa obra. O Espírito Santo também nos ajuda a vencer todas as aflições. Ele é o Consolador. Lembre-se de uma grande verdade, que o Espírito Santo ele te ajuda a crescer. Então, quando você olha para João, João está dizendo, Jesus prometeu que enviaria o Espírito de Deus. E esse Espírito Santo, que é conselheiro e consolador, vai ajudar a igreja a crescer. Então, abraça essa presença sobre você também. Eu espero estar te ajudando hoje em sala de aula. Se eu estou, comenta aí, se inscreve no nosso canal, nos ajude a alcançar mais vidas. E o segundo ponto trata sobre o seguinte assunto: a prisão e crucificação de Jesus. Agora nós vamos entrar nesse detalhe da crucificação do Cristo a partir desse segundo ponto com você. A boa nova do Evangelho é o sacrifício de Cristo através da morte de Cristo, através da entrega de Jesus, que nos liga agora dessa separação que nós tínhamos de Deus. Então a boa nova do Evangelho fala sobre salvação. Nós sabemos que depois do terceiro dia Cristo ressuscitou, se tornando então vivo mais uma vez, pela vontade do Pai. E é interessante que esse sacrifício de Cristo aponta então para a nossa salvação. E diante dessa questão, o primeiro subtópico trata sobre um argumento muito importante. É chegada a hora de Cristo. Pastor Severino Pedro da Silva traz uma perspectiva muito legal na teologia sistemática nos artigos de Cristologia sobre esse momento da crucificação. A partir da leitura de Mateus capítulo 26, versículo 30, que terminando esse momento da celebração da ceia e Páscoa, Cristo então se dirige para o Monte das Oliveiras. Warren Wiersbe me traz uma informação muito importante a respeito dessa questão aqui que estamos observando sobre é chegada a hora. Quando você analisa toda a perspectiva do Evangelho de João, João vai dando pinceladas no decorrer do seu texto, no decorrer da sua literatura, que ainda não era o momento de Cristo se entregar no Calvário. Só que agora Cristo declara que é chegada a hora do plano e do projeto de Deus. Toda a narrativa de João demonstra que Cristo está seguindo o cronograma divino. Olha que exemplo. Nós também devemos seguir o cronograma de Jesus, a agenda de Jesus, a agenda de Deus, a direção de Deus, os planos de Deus. E Cristo estava seguindo isso. Observe isso acontecendo e sendo desenvolvido no Evangelho de João. Por exemplo, lá no capítulo 2 de João, versículo 4, está escrito que o próprio Jesus diz: ainda não é chegada a minha hora. No início do Evangelho, ele destaca essa informação. Ainda não é chegada a minha hora, no sentido de crucificação. Em aulas aqui nós explicamos isso para você. Lá no capítulo 7, versículo 30, também vemos essa informação. Porque ainda não era chegada a sua hora. Esse detalhe é visto lá no capítulo 7. João fala mais uma vez sobre isso. Lá no capítulo 8, versículo 20 do Evangelho de João, nós percebemos mais uma vez essa citação. Porque não é chegada a sua hora. Esse sentido de hora é o sentido de hora da agenda de Deus, de momento de Deus. Lá no capítulo 12, versículo 23, está escrito, ó, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Agora você já passa a ter essa visão no Evangelho de João, dessa perspectiva de Cristo afirmar que é chegada a hora. Capítulo 13, versículo 1, Cristo me dá a informação também que, sabendo Jesus que era chegada a sua hora, então a partir da ceia, Cristo já tem essa noção. E capítulo 17, versículo 1 diz, Pai, é chegada a hora. Cristo ele está intercedendo no Getsemane e ele entende que a hora determinada por Deus era no sentido de Cristo se entregar como sacrifício, no momento certo, na plenitude dos tempos, por plano de Deus. Então isso traz um significado muito interessante. Quando você for explicar, você vai descrever que Cristo está seguindo a agenda de Deus e ele segue o plano de Deus. E chegada a hora é no sentido de Cristo agora se entregar no Calvário no nosso lugar. Isso é importante.
Guarde isso e deixa Deus te usar também na escola bíblica dominical. Espero que você seja um instrumento. O segundo subtópico destaca agora sobre o Getsemane. No Getsemane, o que acontece então a partir do capítulo 17 do Evangelho de João? Pastor Severino Pedro da Silva destaca que no Getsemane Jesus teve a experiência da agonia. No Getsemane Jesus orou 3 vezes ao Pai, dizendo essas palavras: Pai, se queres, então passa de mim este cálice. Isso está presente em Lucas, capítulo 22, versículos 42 ao 44. Nós também percebemos que no Getsemane nós encontramos a sua agonia, e ele orou a tal ponto de verter de si gotas de sangue. Daí o nível da agonia que Cristo enfrenta antes do Calvário. No Getsemane também Cristo foi preso. Depois da oração ele foi preso. E é claro que, sendo preso, ele é levado agora para ser julgado. Mas no Getsemane ele tem uma experiência maravilhosa com Deus. Ele entende todo o plano de Deus. E quando Cristo, então, é preso no Getsemane, essa informação é dada para a gente nos evangelhos, Cristo agora ele passa por alguns julgamentos. Que julgamentos são esses? Cristo ele passa por julgamentos civis, por julgamentos religiosos e pelo julgamento também da parte da justiça de Deus. Observe, Jesus foi julgado a partir da prisão do Getsemane pelo Sinédrio, por Anás e Caifás. 3 julgamentos aqui. Isso está registrado em João capítulo 18, versículos 13 e 24 e Mateus capítulo 26, versículo 57. Esses julgamentos são julgamentos, então, religiosos. Depois, Cristo é julgado agora em julgamentos civis. E ele é julgado por Pilatos, por Herodes Antipas e depois por Pilatos mais uma vez, que dá a ordem da crucificação. Isso está presente lá em João capítulo 18, versículo 28, mas Lucas também, capítulo 23, versículos 7 e 11, me dá essa informação. O terceiro julgamento é o julgamento diante do Pai, diante da justiça de Deus. E isso está presente lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 3. Isaías também me dá essa informação lá atrás, 53, versículo 6. E Deuteronômio 21, 23 me dá essa informação. Quando Cristo agora é preso, a partir dessa perspectiva do julgamento de Pilatos, Pilatos tenta libertar Jesus, mas ele é condenado agora para poder saciar a vontade da multidão que estava sendo paga pelos religiosos, para poder dizer que Cristo não era o Messias, que estava cometendo aqui diversos crimes. Cristo, então, ele passa por um açoitamento romano terrível. Esse açoitamento romano, ele traz marcas terríveis sobre o Cristo. Mas essa informação nós vamos detalhar para você no próximo subtópico. Após Cristo ser preso lá no Getsemane, ele é zombado pelos soldados. Ele é zombado pelos soldados ao ponto de ser espancado para ser conduzido ao julgamento por Anás, Caifás, o Sinédrio. Depois ele é levado agora para ser espancado e zombado também pelos romanos. E os romanos agem de forma terrível, agindo ao ponto de o próprio evangelista João destacar que eles zombavam de Cristo lá no capítulo 19, versículo 6. Olhando para a Bíblia, Salmo 22 me dá informação desse sentido de agonia que Cristo sofre no nosso lugar, presente dentro do texto bíblico. Então, a narrativa do Salmo 22 é um registro dessa crucificação de Cristo também, dessa crucificação que Cristo enfrenta, dessa tortura e dessa agonia que ele passa no Calvário. Mas agora eu quero destacar para você os detalhes dessa crucificação. O terceiro subtópico destaca o seguinte para a gente: ele foi preso e crucificado. As primeiras narrativas bíblicas sobre a crucificação de Cristo e esse processo de tortura está presente nos evangelhos. Deixa eu citar para você nas seguintes passagens: Mateus capítulo 27, versículos 33 ao 44, Marcos capítulo 15, versículos 22 ao 32, Lucas capítulo 23, versículos agora 33 ao 43 e João capítulo 19, versículos 17 ao 30. Então, nesses textos nós vamos encontrar essas referências
sobre a crucificação de Cristo. Há outras referências também presentes no Evangelho, ou seja, no Novo Testamento, no sentido de destacar tudo aquilo que aconteceu durante todo esse processo. E quando nós linkamos os 4 evangelhos, entendendo sobre esse processo da crucificação, entendemos todo o processo de tortura. Por exemplo, Mateus capítulo 20, versículos 17 a 19, Marcos capítulo 10, versículo 32 ao 34, Lucas capítulo 18, versículos 31 ao 34, destaca que a morte de Jesus aconteceu perto de Jerusalém e menciona especificamente o local da crucificação. Esse local da crucificação é conhecido como o Gólgota, o Calvário. E aqui nós aprendemos que esse processo da tortura se inicia agora com o chicoteamento. O chicoteamento que Jesus recebe sobre si antes da crucificação, pelos romanos, é conhecido como chicoteamento tratado como azorrague, no sentido de relatar a respeito desse açoitamento romano, ou seja, do processo desse açoitamento para os prisioneiros. Era totalmente diferente do açoitamento judeu. O açoitamento judeu era realizado com pedaços de cana, 39 chibatadas, ou seja, 40 menos uma quarentena de açoites. Só que a quarentena romana, ela é terrível. Ela é aplicada por 2 soldados, um à direita e um à esquerda, tomando sobre as suas mãos um chicote conhecido como azorrague, daí então o nome da tortura. Nesse chicote nós encontramos 12 tiras, 12 pontas de couro, e nessas pontas nós vamos encontrar pedaços de chumbos, ossos de carneiro, e aonde aquele chicote pegasse, era comum pedaços de carne do prisioneiro se levantar, sangue jorrar de uma forma muito terrível. A Bíblia diz que Jesus passou por uma quarentena romana. E essa quarentena do azorrague está presente de acordo com achados arqueológicos. Então, Cristo sofre essa tortura. Ele leva essa tortura sobre si, ao ponto do profeta Isaías dizer que ele foi como ovelha muda para o matadouro. Sendo exatamente chicoteado, ele estava vertendo o seu sangue no meu e no teu lugar. Nesse processo de açoitamento, o prisioneiro era colocado de joelhos, presos a uma estaca, para poder então receber toda a tortura. Cristo recebe essa tortura sobre os seus ombros, sobre o seu corpo. Era comum também, nessa prática de tortura, o prisioneiro ter uma das mãos soltas, somente uma presa, onde ele ficava pendurado, e os soldados romanos continuavam o açoitamento, sem respeitar o rosto, sem respeitar nenhum órgão, agiam de forma ferrenha e feroz. Cristo passa por esse processo, ao ponto de Pilatos, quando vê Jesus diante de si, diante da multidão, ele encontra agora um Cristo totalmente desconfigurado, açoitado. Além do que, Mateus me dá a informação que colocaram sobre Cristo a coroa de espinhos. Nós sabemos muito bem que o couro cabeludo humano é a parte mais sensível que nós temos, que sangra muito fácil. Cristo recebeu sobre si uma coroa de espinhos, e Mateus me dá a informação que os soldados romanos foram perversos ao ponto de colocar a coroa na cabeça de Jesus e baterem na cabeça de Jesus com uma cana para a coroa entrar. A Bíblia também dá a informação que eles zombavam do Cristo e colocaram sobre o Cristo um tecido conhecido como púrpura ou escarlate, sinalizando então as cores de um rei, mas zombando de Cristo de uma forma terrível, ferrenha e feroz. E agora Cristo, ele é sentenciado por Pilatos a desejo da multidão que grita crucifica, e ele agora vai para o processo do Calvário. Indo para o processo do Calvário, nós precisamos também levar em consideração, e diversos autores biblicistas, diversos teólogos também entram nessa mesma afirmação que vamos trazer para você. Cristo não suportaria levar sobre si a cruz montada em forma de tal, de T, como nós conhecemos, por causa do peso da cruz. Se você não sabe, a cruz era levada de forma dividida para ser montada no Calvário. A parte que o prisioneiro levava era conhecida como patíbulo, essa parte na horizontal. Somente essa parte na horizontal
já pesava 30 quilos sobre o ombro de um prisioneiro que havia sido chicoteado, torturado pelos soldados romanos. E a outra parte, conhecida como estirpes, que é aquela que fica em pé, já estava no Calvário aguardando o processo da montagem. Então Cristo não suportaria, porque essa outra parte que estava no Calvário já pesava, somente ela, cerca de 70 quilos. Juntando as duas, são quase 100 quilos. E a pessoa não suportaria levar todo esse peso até o Calvário pela via dolorosa. Cristo, então, vai rumo ao Calvário com a cruz sobre os seus ombros. E ele vai rumo ao Calvário com a cruz sobre os seus ombros, enxergando que estava exercendo o plano de Deus. Rumo ao Calvário, os 3 evangelhos me dão informação que Simão Cirineu, que estava na via dolorosa, foi obrigado a ajudar Jesus a carregar a cruz. E ele ajudou o Cristo, que estava no chão, com aquele peso da cruz sobre os seus ombros, com o peso do plano de Deus sobre si. E o Simão Cirineu ajuda Cristo a completar então a jornada até o Calvário. Os 3 evangelhos sinóticos me dão essa informação. Mas aqui nós aprendemos outro detalhe e podemos aplicar isso também. Às vezes, nós não temos forças para carregar a nossa cruz. Pensamos em desistir. Caímos na nossa jornada como Cristo também caiu. E é exatamente aqui que Deus levanta alguém. Deus levanta o Espírito Santo para poder nos ajudar a nos colocar de pé, a levar sobre nós a cruz até o Calvário, até o plano de Deus. Se você está sem força para caminhar, receba a presença do Espírito de Deus, te ajudando a ficar mais uma vez firme, de pé, no projeto de Deus. No Calvário, nós temos também, lá no Gólgota, a seguinte informação: que Cristo agora passa pelo processo da crucificação. Ele tem as suas mãos perfuradas, ele tem os seus pés perfurados, e ele é colocado então pendurado no madeiro. Pendurado no madeiro, ele sofre uma grande agonia, porque o peso do seu corpo está aqui exatamente pressionando o seu pulmão. Ele tem dificuldades para respirar. E a Bíblia diz que no Gólgota ofereceram para Cristo vinagre. E o próprio Evangelho destaca para a gente que Cristo rejeita. Como está escrito em Marcos capítulo 15, versículo 22 e 23, Mateus capítulo 27, versículos 33 e 34. Cristo está sofrendo no Calvário, no meu e no teu lugar. Marcos capítulo 15, 25 me dá a informação que ele foi pregado no centro, porque ao seu lado estavam então 2 ladrões. A Bíblia me destaca e diz para a gente que Cristo, ele passou por horas terríveis ali, resistindo a esse tormento por cerca de 6 horas. Se você contar da hora terça, que significa 9 horas da manhã, até a hora nona, que são 3 da tarde, registrado em Marcos capítulo 15, versículos 34 ao 37, você descobre que Cristo então está pendurado no madeiro durante 6 horas da sexta-feira, a sexta-feira da paixão. Os soldados fixaram em cima da cruz de Jesus a seguinte inscrição: Rei dos Judeus, escrito em grego, latim e hebraico, para poder zombar de Jesus. Dividiram diante do Cristo crucificado as suas roupas, zombando do Senhor. Mas no Calvário, Cristo então dá alguns brados preciosos. Que brados são esses? O primeiro deles é: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Cristo, mesmo pendurado no Calvário, sendo Deus, ele decide então pedir o perdão sobre nós. Cristo também diz algo importante ali: Lama sabachthani, meu Deus, por que me desamparastes? Demonstrando exatamente o tormento de levar sobre si os pecados e ao mesmo tempo de identificar exatamente essa justiça de Deus sendo demonstrada sobre o homem. Cristo também dá um brado fantástico na cruz para o ladrão que reconhece que Jesus é Deus. Ele destaca: ainda hoje você estará comigo no paraíso.
Mas Cristo dá um brado que garante a nossa vitória. Que brado é esse? Pai, está consumado. A hora chegou. E aqui a gente aprende que Cristo não morre, mas ele entrega o seu espírito a Deus. Ele entrega exatamente a sua vida na mão de Deus. E ele vence a morte no Calvário. A Bíblia diz que ele morreu no Calvário. Ele morreu por nós. Ele se entregou no madeiro. E ao ser morto, às 3 horas da tarde, Cristo então se entrega à vontade de Deus, exercendo todo o plano do Senhor. Eu espero estar te ajudando até aqui, entendendo sobre a morte e crucificação de Jesus. O terceiro ponto destaca para a gente um assunto muito importante. Ele venceu a morte. Nos evangelhos sinóticos e também no evangelho de João, nós encontramos exatamente esse ato sobrenatural de Deus, que é o terceiro dia. Cristo, depois de ser sepultado por José de Arimateia, pela ajuda dos discípulos, também pela ajuda de Nicodemos, como o evangelho de João me dá essa informação, ao terceiro dia ele ressuscitou. Mateus capítulo 28, versículo 1 me dá essa informação de forma espetacular. Que domingo de manhã, bem cedo, as mulheres foram ao sepulcro e quando chegaram lá, ele já não estava ali, porque ele ressuscitou. Diante dessa questão, nós acreditamos no Cristo vivo. E o primeiro subtópico trata sobre o curso da vitória. A declaração de fé das Assembleias de Deus faz questão de dizer, destaca para nós que nós professamos, ensinamos e entendemos que Jesus é o Filho de Deus, ele é o único mediador entre os seres humanos, enviado pelo Pai para salvar o mundo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Ele é Deus. E é importante a gente entender, a partir da leitura de Romanos capítulo 9, versículo 5, que Cristo, segundo a carne, é aquele que é bendito diante do Pai e nos resgatou para a presença de Deus. João capítulo 1, versículo 14, ele se fez carne, habitou entre nós para cumprir o plano de Deus. A humildade de Jesus é o maior exemplo que nós temos na história. E essa humildade de Jesus em sua glória, em abrir mão dela para estar conosco e se oferecer no madeiro para morrer no nosso lugar, reflete então a nossa salvação e o sentido de sermos cristãos. O próprio Senhor nos convidou a irmos até Ele e termos uma vida com Ele, como está escrito em Mateus 11, 29. Vinde a mim, vocês. Vinde a mim, você que está cansado, porque Ele tem palavra de vida eterna para você. Tem também algo importante para o teu coração em Cristo, uma nova vida, e Cristo oferece isso para você. A primeira lição que nós aprendemos sobre esse curso da vitória e a humildade de Jesus é entender que Cristo ele nos chama para uma nova oportunidade a partir da sua morte. A segunda lição é que Cristo ele se esvazia da sua glória para morrer no nosso lugar. E a terceira, que nos ensina de forma tão especial aqui nesse crescimento em Jesus, é a capacidade de sofrer por nossos pecados, se entregando então no madeiro. Cristo dá um grande exemplo para nós. Diante disso, o segundo subtópico do terceiro ponto trata sobre o seguinte assunto: ressuscitado então pelo Pai. A declaração de fé das Assembleias de Deus também destaca para a gente que Cristo foi ressuscitado pelo Pai. Ele foi entregue pelas mãos de pecadores, morreu no nosso lugar por causa dos nossos pecados, mas ele foi ressuscitado pelo Pai. Nós cremos na ressurreição e na ascensão de Cristo. Está presente na nossa declaração também. Nós cremos e ensinamos que Cristo ressuscitou da morte dentre os mortos no terceiro dia, segundo as Escrituras. E a base bíblica está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 4. E ele foi testemunhado durante 40 dias. Isso está presente que dentro da Bíblia demonstra que várias pessoas viram Cristo vivo ao ponto de 500 pessoas testemunharem sobre essa ressurreição. Aqui nós temos então evidências dessa ressurreição. Na próxima aula eu vou falar muito sobre a ressurreição com você. Segundo as Escrituras, nós entendemos então que Cristo cumpre todo o plano de Deus e ele é ressuscitado por
causa da vontade de Deus. A morte não venceu Cristo, mas Cristo venceu a morte. Romanos capítulo 6, versículo 9, também dá base para isso para a gente. A morte vicária de Cristo no Calvário é a morte substitutiva, isso quer dizer que ele morreu no nosso lugar. E se Cristo só tivesse morrido e não ressuscitado, vã seria a nossa fé. A nossa fé agora tem base a partir da perspectiva da ressurreição. Cristo está vivo. E esse fundamento demonstra agora o centro da nossa pregação. Nós pregamos uma salvação em Jesus porque ele morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E é interessante que quando ele ressuscita, a própria Bíblia faz questão de dizer que ele ressuscita como Senhor. Ele é levado aos céus. Lucas capítulo 24, versículo 51 registra isso lá em Betânia. Atos capítulo 1 também me dá essa informação. E ele se encontra hoje com Deus, aguardando o momento da ordem de Deus para arrebatar a sua igreja, para retornar e buscar os salvos. Para fechar a aula de hoje, terceiro subtópico, nós vamos destacar a respeito sobre o valor da ressurreição. Eu espero estar te ajudando. Se eu estou, comenta aí. Se tu conhece alguém que precisa assistir essa aula, manda essa aula para ele ou para ela. O significado da morte de Jesus revela então que Jesus é Senhor. Romanos 1:4. Isso também demonstra que essa morte de Cristo, que é expiatória, traz então toda a vida de Deus sobre nós. Ele levou sobre si os nossos pecados, nos fazendo agora ter paz com Deus. Romanos capítulo 4, versículo 25. Esse é o significado da ressurreição. A ressurreição também revela que Cristo é o nosso sumo sacerdote no céu. E ele nos faz então sacerdotes no seu domínio. A Bíblia também destaca que Cristo morreu por nós e ele agora vive por nós. Romanos capítulo 8, versículo 34, Hebreus 7, 25, Jesus está vivo. Isso significa também que Jesus também aponta para essa vinda dele, desse retorno, que retornará para arrebatar os salvos. Então nós entendemos que ele morreu por nós, mas ele também vive por nós. E a ressurreição contribui exatamente para essa prova dessa imortalidade de Cristo, como está escrito e também professado para nós, que somos servos dele, também participaremos e experimentaremos dessa ressurreição em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 14 também, João capítulo 14, versículo 19. Na ressurreição nós temos então a certeza desse juízo futuro, desse juízo vindouro, dessa vinda gloriosa de Jesus, ele que retornará para arrebatar os salvos. E na ressurreição nós também entendemos essa riqueza, que aqueles que morreram com Cristo ressuscitarão primeiro e se encontrarão com Cristo em glória. Nós vamos experimentar disso se nós morrermos antes do arrebatamento. E é importante termos essa perspectiva, que na ressurreição nós temos esse fundamento da nossa fé. Na próxima aula eu vou trazer diversas perspectivas sobre a ressurreição, sobre os fatos da ressurreição com você e eu te aguardo por aqui. Se eu te ajudei, se contribuir com você, tira uma foto, marca a gente no Instagram, segue a gente lá também, faça isso por gentileza, marca a gente e se torne também um dos nossos amigos lá. Se você está afastado de Jesus e acredita na morte e ressurreição de Cristo, quer aceitá-lo como seu Salvador, escreve aí no comentário, eu quero voltar para Jesus. Utilize o teu celular com leitor de QR Code, nós vamos orar por você, preenche o cadastro, nós vamos orar por você e te direcionar a seguir a Cristo. É claro também que eu quero trazer para vocês algumas dicas de leitura que vão te ajudar a entender um pouco mais sobre o Cristo vivo, sobre a crucificação, de forma especial em Jesus. Como dica de leitura, eu quero apresentar para você o texto Se Jesus Não Tivesse Nascido, da Editora Vida. Esse material é muito legal para você que quer estudar a respeito da crucificação, o nascimento de Cristo, divindade de Cristo, o impacto que ele causou no mundo. Outro texto que eu quero indicar para você, Em Defesa de Cristo. Esse texto é do Lewis Strobel, da Editora Vida também. Pode te ajudar muito a estudar a respeito do Cristo vivo, que nós acreditamos e professamos. O texto também, Examine as Evidências. Esse texto é da editora CPAD, pode te ajudar muito a entender a respeito das evidências da crucificação e ressurreição de Jesus. Também o texto do Silas Queiroz pode te ajudar muito a crescer em Jesus, sobre esse assunto que trabalhamos aqui com vocês. E o texto Teologia Sistemática Pentecostal, especialmente nos artigos de Cristologia, você vai ter uma base muito legal
para trabalhar aí com os teus alunos a partir da perspectiva do Severino Pedro da Silva. Eu te aguardo por aqui para a gente fechar na nossa última aula do trimestre, lição de número 13, onde nós vamos trabalhar sobre o tema para que creiais que Jesus é o Filho de Deus. Vamos estudar muito a respeito da ressurreição, essas evidências com você. Um beijo, até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.